Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos vocês. Como estão todos por aí? Em São Paulo, manhã fria, mas ensolarada, e dando continuidade, então, astrológica 2021, nesse novo formato, né? Com salas de bate-papo, salas de conversa. Quem já veio nas astrológicas, é já a 21ª edição da astrológica, né? Mas quem já veio na astrológica nos anos anteriores, né? Sempre foi conhecida pelo calor humano, desencontro entre as pessoas, tanto que é chamado de encontro anual de astrologia. O ano passado não teve, por questões óbvias, né? E esse ano ainda, por questões óbvias, optamos por fazer acontecer a astrológica, mas desse modo virtual, mas não menos caloroso, certamente, né? E nós voltaremos um dia, talvez em breve tempo, a fazer encontros pessoais, certamente. E nesse modelo novo, né, eu também pensei em fazer uma astrológica diferente, né, com salas de bate-papo e conversando sobre o mundo atual, que está acontecendo com esse mundo atual por aqui. E unindo pessoas da nova geração de astrólogos, né, para comentar sobre como está a astrologia, o atendimento, o dia a dia das pessoas e sua necessidade de um novo mundo que se configura também nesse nosso novo momento. Tanto que essa sala se chamou Novo Mundo, Novos Humanos, que a sociedade mudou completamente, né? Mudou bastante, certamente. E essa sala de bate-papo, que nós vamos conversar, vamos comentar como está esse novo mundo atual, afinal de contas, com essas posições planetárias que estão acontecendo, que marcam um novo momento histórico na sociedade, né? No mundo todo, certamente, por aqui. Tem essa condição. Já há tempos percebíamos que a sociedade poderia entrar em colapso. Vimos no dia a dia, nos noticiários, e até alguns filmes do tipo Koyaanisqatsi, ou Akatsi, vários deles por aí também. E, de repente, né, nesse caos todo que se encontrava no mundo, veio essa pandemia em proporções nunca antes imaginadas, apesar que, alguns anos atrás, alguns astrólogos, que eu lembro, dois astrólogos, né, marcavam em 2020 pandemia, uma grande modificação no mundo. Um deles era Boris Christoph, Boris Christoph, as pessoas não morrem, elas simplesmente seguem em frente. Boris Christoph comentou sobre essa pandemia e também André Barbot comentou sobre a pandemia nesses períodos. E caíram grandes mudanças na sociedade. Derrocadas, quedas e mudança na sociedade. Agora, em proporções nunca imaginadas, como aconteceu certamente por aí. E nesse caso, como aconteceu essa pandemia gigantesca e escatológica até, forçou o mundo a se reinventar. E nessa reinvenção, tudo começa a ser revisto. A sociedade, a economia, a política, a família, as relações, tudo é questionado. Tudo, de repente, saiu fora da ordem para, talvez, no futuro, assumir uma nova ordem, né? Isso só atesta que nós vivemos num modelo desgastado na sociedade, na política e nas relações. Isso é necessário fazer alguma coisa, né? Estamos em um momento ainda de grandes mudanças e reflexões, certamente. Ora, no tempo de Plutão em Capricórnio, Netuno em Peixes, Urano em Touro, tudo entrou em caos. Tudo tem que ser revisto e remodelado. Isso não quer dizer que essas posições só trazem malefícios. Muito pelo contrário, trazem coisas muito benéficas. Mas no caos, na ruptura, na transformação e na dissolução. Se pensar nessa dissolução que Netuno promove, nas quebras, né, que Urano promove também, e nas mudanças, transformações e crises que o Plutão estabelece nessas condições. Um novo mundo surgiu, novos humanos surgem, uma nova sociedade. E para isso tudo, né, eu convidei algumas pessoas para conversar sobre esse assunto, né, sempre com viés astrológico. Né. Eu quero então chamar os meus amigos que foram convidados hoje, para virar as câmeras aí. Onde estão vocês aí? Por favor, abram as câmeras aí. Estão chegando por aqui. Ricardo Ida chegou já. Ricardo, prazer enorme de ter por aqui. Fernanda Federman, de Brasília, né, com a lua crescente lá no fundo, tá certo? E Paula Arruda, daqui a pouco, está chegando por aí também. E o Paulo Apalha, que está chegando por aí também, dentro de poucos instantes por aqui. Muitas pessoas que fizeram suas inscrições. Titi Vidal está na sala já, Natasha, mais uma série de pessoas por aqui também, esperando começar as nossas coisas por aqui. Só mais alguns momentos, só esperar o pessoal chegar por aqui. Onde estão? Onde estão todos? Só mais um momento. Por aqui. Enquanto isso, já tivemos uma palestra hoje já. Elas estão todas gravadas, tá? Aí depois elas vão ser colocadas no canal da HN YouTube a partir da semana que vem, fazer a edição, tudo certo. Nessa condição. Certo?
mais alguns instantes. E esse modelo novo da astrológica, né, ele vai ser também implantado a partir de agosto, com reuniões mensais, né? Fazer um tipo de encontro entre as pessoas uma vez ao mês. Essa situação todinha por aqui. Mais alguns instantes. Só se aproximando. Só um instantinho. Sempre tem essas questões técnicas. Um minutinho. Só um minutinho. A Paula está com problemas na internet por aqui. Eu estou aqui, ó, Robson. Aí, cadê você? Eu consegui voltar, eu estou no 4G, minha net caiu total. O mundo mudou, mas mudou tanto, né? Continua esses problemas técnicos. Ei, Paulinha. Tudo bem? Falta o Paulo chegar por aqui também, para poder começar o nosso Eu bate-papo. tô aqui já. Tá aí já? Cadê você? Tô aqui. Não estou te vendo? Mas tô aqui. Tô com a câmera e o som ativado. O João Márcio vai te achar aí para poder fixar a sua tela por aqui. Pronto. E a Fernanda também está em algum canto por aí também. Mas, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está no resto do mundo por aí também. Hoje começamos um novo modelo da astrológica. Já teve uma palestra de manhã cedo com a Celisa, Patrícia Bones, do Henrique Bianco, falando do Brasil, né? O seu modelo, né? Que está sendo remodelado também, certamente. Mas, enfim, né? Chamando vocês para conversarem comigo, né? Eu tenho aqui presente Paula Arruda. Obrigado, Paula, por ter participado por aqui, por estar hoje com a gente por aqui. Paula Arruda, atriz e astróloga, formada pela ECA, da USP e pela Gaia. Sempre um prazer, uma honra ter você por aqui. Atualmente realiza a leitura de mapa natal, ministra cursos online, escreve artigos para o UOL e se dedica diariamente para o Instagram. Paulinha, muito obrigado pela sua presença. Sempre bom ter você por perto por aqui. Eu que agradeço muito, estou muito honrada, porque eu sempre assisti a Astrológica e admirei todos os astrólogos que apareciam por aqui, e tá entre eles hoje é uma honra. E a Gaia é minha escola de coração, então agradeço mil vezes. Eu te agradeço muito, né? É tal coisa, né? Quando eu pensei em fazer essa astrológica aqui agora, eu pensei em uma nova geração, né? Que vocês estão atuando e vocês vão fazer a astrologia do século XXI, certamente, né? Tem uma teoria que os séculos começam sempre na década de 20, né? E começamos esse ano na década de 20, né? Ninguém percebeu isso, né? Então, é uma nova astrologia. Como aconteceu no século passado, na década de 20, deu um novo formato à astrologia também, né? Então, vocês serão nossos representantes no futuro, certamente, né? Que o dia a gente vai seguir em frente, né? E vocês vão ficar aí na lida também. Nossa outra convidada, Fernanda Federman, queridíssima Fernanda Federman, eterna aprendiz de astrologia, eterna divulgadora da astrologia, certamente. Formada pela Gaia também, sempre uma honra. Estuda sobre o assunto desde a adolescência, explorando uma diversa gama da literatura nacional e internacional. Coordenadora da CNA Regional Brasília, Centro-Oeste, Norte e em Brasília. Fernanda, muito obrigado por ter vindo nesse nosso bate-papo por aqui e te agradeço pelo trabalho que você faz com a CNA, como representante em Brasília também. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra, é emocionante sempre sentir a tribo da Gaia. E quando eu fui embora de São Paulo, eu me senti muito isolada, né? Na época a internet não estava tão forte, e essa divulgação, essa disseminação é uma forma da gente estar, é bem uraniano, né? A gente já estava conectado, aumentou a minha conexão, mesmo apesar do distanciamento. Então, o prazer é meu. Obrigada. Obrigado a você. Sempre muito bom. Eu também acho bom ter contato com as pessoas. Voltaremos a ter encontros ao vivo, certamente, viu? Aí comunico vocês para se encontrar certamente por aqui. Também presente aqui, Ricardo Ida. Muito obrigado, Ricardo Ida. Astrólogo, tarólogo, escritor e babalorixá, formado em administração, especializado em jornalismo, mestrando em ciência da religião pela PUC, São Paulo, apresentador do programa Encontro Astral, que já fui, por sinal, nesse programa muito legal, na Rádio Vibe Mundial, colaborador em jornais, revistas e portais. Ricardo, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso bate-papo nessa astrológica. Mestre, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Já assisti na manhã, no primeiro horário,
as perspectivas, o mapa do Brasil. Eu acho que é uma grande honra estar nesse evento, também como a Paula disse, que eu já acompanho há alguns anos. Mas o bacana é que, se de um lado a gente não consegue estar presencialmente, todos juntos, nesse calor humano no inverno brasileiro, pelo menos a gente pode contar também com a presença mais facilitada, né, de companheiros aí que eu vi de Portugal, enfim, de todo mundo, criando essa corrente, essa energia super bacana, né, e discutindo astrologia. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês, né? E também mais um convidado especial, eu acho especial, certamente, né? Certamente. Paulo Papaléu, designer gráfico, formado pela Belas Artes de São Paulo, produtor cultural, diretor e curador do Mundo Pensante, do Lar Mundo Pensante, estudioso de astrologia, tarô e artes visionárias. Paulo Papaléu, muito obrigado pela sua presença, já há 33 anos junto de mim por aqui. Pois é. A gente sempre abria astrológica os três juntos, eu, Luiz e o Paulo, né? Hoje eu abrimos astrológica, só eu e o Luiz, porque o Paulo está aqui presente agora. Tá certo? Estamos aqui. Mas é um prazer para mim estar aqui. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais assistiu palestras de astrologia na minha vida, porque assim, desde a primeira astrológica eu já trabalhava nos projetores, passando slides, né? Ficava ajudando nas palestras. Então, me considero um guardião da linguagem da astrologia em vários âmbitos, fora da Gaia, inclusive. Então, sou um membro da escola de astrologia também, da Gaia, enfim. Prazer estar aqui participando, falando com todo mundo. Isso não é nepotismo, não, viu? Isso é reconhecimento. Exatamente que é. Mas, enfim, se de repente, né, o que aconteceu? Eu lembro bem, no ano passado, isso foi no dia 17 de março de 2020. Né? De repente, já está a pandemia acontecendo, né? Mas, de repente, eu vim aqui dar aula na Gaia presencial, né? De 17 saiu comunicado, lockdown total em São Paulo, quase total, né? De repente, eu estava à tarde na sala de aula, quando eu vi assim, eu e os alunos olhando, se entreolhando, falei, e agora? O que a gente faz? E, de repente, eu falei para a Leila, o pessoal aqui da secretaria, cancela as aulas. Mas como assim? Cancela tudo. E daquele dia em diante, o mundo virou de ponta cabeça. Né? Não só aqui na escola, lógico, o mundo virou de ponta cabeça. Tudo fechou, as pessoas ficaram sem direção, perdidas, né? Sem o que fazer, ou enfim, deu um tranco muito grande. O mundo deu stand-by por um bom período. Ainda está com uma boa parte, certamente, por aqui. Mas não foi só isso. Quando aconteceu essa condição, as pessoas ficaram mais voltadas para si, ou nas suas casas, né? E começou a se perceber que existia uma coisa errada no mundo. As pessoas sozinhas em casa, né? Elas perceberam, né, que elas não tinham essa consciência só de se perceber sozinha, que precisa consciência totalmente. Lógico, incentivou-se muitas as pessoas buscarem outras pessoas virtualmente, mas o mundo mudou completamente. Em termos de gastos, da alimentação, do dia a dia, da sociedade, espiritualidade e da política, o mundo levou um tranco muito forte, né? E começou a surgir uma nova sociedade, ainda em formatação, talvez, né? A gente percebe que o mundo está ainda buscando um novo rumo, né? Uma coisa que ficou muito marcada nesse período por aqui, ainda é marcada, que dessa condição todinha. Uma delas, Urano em Touro. Urano em Touro trouxe a questão de repensar a economia, mas não só de dinheiro. O mundo, a sociedade, como você se veste, como você se alimenta, como você percebe o mundo concretamente, o valor do dinheiro em si, né? E até a percepção do que é o mundo em termos ecológicos também. Isso em Touro já aconteceu 84 anos atrás, né? E repete mais essa mesma condição. Foi na década de 30 que aconteceu essa condição. Então, é repensar mais uma vez a economia. O Netuno está em Peixes, né? Está muito fortalecido o Netuno em Peixes, né? Mas, por estar fortalecido, ele traz essa dissolução do que é o visível e a percepção de que é um outro mundo sendo desenhado, sendo remodelado, em termos de física, de espiritualidade, outras percepções do mundo. E o Plutão em Capricórnio, que já está há um tempão acontecendo essa situação por aqui. Então, de repente, degenerando a sociedade, a política, e esse modelo que a gente vivencia atualmente. Lógico, isso é um tanto complicado quando você tem as coisas mais estabelecidas, mas daqui em diante é repensar essa sociedade. Uma coisa, eu estou ouvindo rádio ontem à noite, né? Aliás, hoje de manhã, e uma pessoa comentando, economista comentando, mas um economista mais filosófico, né?
ele pensando uma coisa, que nós temos um momento de crise muito grande no nosso dia a dia. Ele relatou mais na questão do trabalho. No trabalhar, de fato mesmo, né? Que nós vivemos ainda um tipo de sistema de trabalho, né? Se pensa em Europa todo, né? Que é um resquício da época da industrialização. Você tem que ter um emprego com carteira assinada ou garantido, ou então um trabalho formal, empresarial. Né? Se você não tem uma atividade constante e regular, né? O que acaba acontecendo? Você ainda é chamado de ou vagabundo, ou excluído, ou encostado. Mas é repensar essa condição. E é interessante que tem pessoas que são empresárias, né? Mas outras pessoas que fazem trabalhos regulares, mas não com constância, né? Que ainda são qualificadas, pessoas que fazem bico. Olha que coisa maluca. E fazer bico, né, parece uma coisa que é uma excrescência, uma coisa que não tem muito valor. Tem que se remodelar. E uma condição interessante, que você pode pensar que esse tipo de visão com relação ao trabalho também é uma condição muito machista. Ainda tem um resquício disso. O homem que não trabalha é o vagabundo. A mulher que não trabalha não tem importância. E quando trabalha, né, ela é vista de modo diferenciado, paga-se menos, né, e é excluída. E é estranho pensar isso ainda hoje, século XXI, que ainda acontece essa condição. Então, essa remodelação do que é feito do trabalhar, do que é o conquistar e ter, está modificando muito, certamente, bastante mesmo. Né? Então, eu queria colocar vocês, o que vocês têm percebido nessa questão da relação com o mundo concreto, da alimentação. O Paulo, por sinal, né, ele tem muito conversado comigo, sempre conversamos, né, nessa questão do como lidar com a natureza, com a alimentação, com o vestir. Né? Então, como é essa condição, afinal de contas? Né? Quando se fala nessa condição material, né, é questão de se remodelar. Né? O Paulinha sempre atende as pessoas, Fernando, e também Ricardo sempre atende as pessoas. Como vocês percebem essa relação com o mundo material? O que vocês percebem nos seus atendimentos com essas pessoas que lidam com esse mundo concreto, que de repente perderam uma coisa que era um tanto mais formal, tradicional, nesse sentido? O que vocês percebem com relação a isso, do Urano-Ventura? Uma vez o Ricardo fez uma palestra muito interessante com o Urano-Ventura, aqui na Gaia, por sinal, há um tempo atrás. Como está essa condição agora, cada vez mais alucinante, essa percepção? Pode ser, Ricardo. Bom, mestre, a primeira coisa, eu acho que é notória essa digitalização da economia, né? Tudo virou aplicativo. Eu acho isso muito, muito interessante. E obrigou, inclusive, no caso do Brasil, que tinha um alto índice de, entre aspas, analfabetismo digital, a colocar uma série de pessoas que estavam marginalizadas dentro dessa economia virtual. É engraçado porque se falava muito de e-commerce, né, antes dessa pandemia, e se previa, né, que o e-commerce se tornaria efetivamente uma plataforma, né, uma maneira de fazer negócios muito mais para frente. Só que essa pandemia acabou acelerando uma série de transformações que a gente já vinha observando há algum tempo. Então, eu vi uma série de pessoas, né, de pequenos negócios entrarem nesse universo e correrem e se lançarem e competirem nesse mercado global, inclusive entrando nos marketplaces. Então, de repente, a nossa tiazinha que fazia lá os seus bordadinhos teve que colocar os seus produtos não só nas redes sociais, mas no Magazine Luiza, na Elo e assim vai. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que essa digitalização da economia também possibilitou uma multifuncionalidade, ou seja, o trabalho remoto, né, que as pessoas estando dentro das suas casas, elas se sentiram também mais livres. Né? Eu acho isso muito bacana, essa perspectiva uraniana, de também fazerem outras atividades naquele tempo em que era impossível, há 10 anos atrás, ou há 5 anos, ou há 3 anos atrás, você dentro do seu escritório, dentro daquela estrutura, né, fazer outros trabalhos. Né? Então, se você era um freelancer ou você queria fazer um bico, né, o famoso, vamos glamorizar e gourmetizar a palavra de freelancer, de bico para freelancer, você tinha que fazer quando saísse do seu expediente. Hoje, você já consegue fazer no meio do dia aquilo que você precisa entregar para a sua empresa, mas também fazer outros trabalhos e dar aulas remotas, etc. Eu acho isso alguns
das questões mais importantes. Na nossa último encontro na Gaia, quando a gente falou sobre a entrada em 2019, da entrada de Urano em Touro, a gente falou da questão da alimentação e da relação nova com o dinheiro, né? Eu acho que o Pix fala muito disso também. A capa, acho que da revista Você S.A., eu vi esses dias, é o fim do dinheiro físico, né? Que primeiro imaginava-se que era só a questão da criptomoeda, mas de verdade hoje cada vez menos as pessoas estão pegando dinheiro físico. E por fim, que eu acho que talvez seja o mais importante, por conta de uma consciência ambiental, é a mudança no consumo e na alimentação. Eu acho que isso foi muito, muito incrível. Eu também presto consultorias, né, como jornalista, para uma série de redes hoteleiras. E a mudança que as redes hoteleiras e os restaurantes tiveram de fazer, em todos os sentidos, foi brutal. Né? O Brasil, que tinha aquela tradição do buffet de quilo, vai ter que repensar tudo isso. E aí, que é uma coisa meio europeia, vamos comer agora o necessário, evitar o desperdício de você encher o prato, parece aquele prato com 2 metros de altura, e agora você começa a comer porções diferentes. E mais do que isso, é uma reformulação completa nos cardápios dos hotéis, com opções veganas, que ficou cada vez maior, o número de pessoas que se recusam a comer carne, quer dizer, antes era meio segunda-feira sem carne, agora começa a terça, quarta, e um número expressivo de pessoas. E mais do que isso, inclusive até no consumo de bebidas alcoólicas, que isso é muito maluco. Os bares criou-se um novo movimento agora chamado Sober Curious, que é uma crescente busca por drinks não alcoólicos, que está revolucionando a indústria do consumo. Eu acho que eu tenho observado tudo isso, e obviamente isso tem se refletido, só para encerrar, para não ficar falando muito, nas consultas, né? As pessoas tinham, inclusive no tarô, né? Antes, quando também fiz o curso de tarô na Gaia com a Luísa, a gente discutia a questão se era possível tirar tarô por telefone, aquelas coisas, né? Tinha sempre aquela polêmica. E, de repente, se tornou uma obrigação fazer consultas remotas, né? Isso quebrou uma série aí de paradigmas, mudou muito a consciência das pessoas. E é óbvio que isso se reflete, obviamente, nas consultas, na angústia das pessoas, porque cada vez mais as pessoas estão olhando o mapa astral e pessoas que já tinham uma certa consciência do que queriam, de suas vocações, revendo absolutamente qual é o meu lugar nesse novo mundo. Né? Isso mudou completamente a situação. A relação do que é o consumir, ter e ostentar, eventualmente, também essa condição. Né? Essa questão do Urano em Touro já aconteceu no período entre as 2 guerras mundiais do século passado, tão distante que é, 84 anos atrás. Né? E aconteceu a mesma coisa, repensar a economia, repensar o dinheiro em si. Parece que o dinheiro agora tem que ter outro valor, tem que ter outra possibilidade. Mas talvez mais do que isso, talvez. Esse Urano em Touro passando nessa condição traz essa situação de quebrar com tudo que era estável, tudo que era estabelecido. Ele não passa por Touro, né? Ele passa uma situação de queda nessa situação, então ele fica muito tensionado. Não que possa ser ruim, certamente que não, nessa situação. Agora, as pessoas ficaram um pouco perdidas, é como se, de repente, elas tivessem uma obrigação de poder encontrar um tipo de recurso que as fizessem viver independentemente, sozinhas, e se repensar o seu potencial, a sua vocação. Muitos perderam emprego, não só no Brasil, mas talvez um pouco mais, mas muito repensar um tipo de modelo de trabalho. Né? E como tem esse tipo de conhecimento de cultura ainda antiga, de você tem que ter um emprego estável, né? Eu nunca tive uma coisa muito estável, eu sempre fui empresário, né? Meu pai também foi empresário, eu também sou empresário, meu filho também é empresário também. A gente não tem esse tipo de conceito que você tem que ter um emprego de carteira assinada, mas uma grande parte tem essa conceito. Então, eles ficaram um pouco perdidas, um pouco sem direção. Né? A Paula sempre está constantemente no Instagram, colocando informações. O que você percebe dessas pessoas que estão repensando essa questão da economia, dos seus atendimentos? O que as pessoas entendem? O que elas buscam? Quais são as suas ansiedades? Como é que tem acontecido isso, Paulo? Eu tenho percebido muito uma consciência maior do que a qualidade de vida. Então, muita gente está saindo da cidade, indo para o campo, ou saindo de um apartamento, indo para uma casa, com mais necessidade mesmo de
mais contato com a natureza. Também eu vejo essa mudança, né, para o trabalho remoto. Muitas pessoas não vão voltar mais para o presencial. As próprias empresas viram que funciona esse trabalho à distância. Ou assim, eu vou ficar agora três dias em casa e vou 2 vezes, então ela também economiza tempo, ela tem mais qualidade de vida. Eu acho que a relação com o tempo mudou, como que eu utilizo o meu tempo, a minha energia, né? Muitas pessoas falando mudança de relação, então entendeu que quer priorizar mais a relação com a família, quer ter mais tempo para fazer coisas que têm prazer. E também ressignificar muitos talentos, eu acho, porque essa coisa de perder o emprego, ou mudou muito, ressignificou, eu acho. Muitas pessoas vêm meio perdidas, entendendo? Eu percebi que o que eu faço não se conecta mais com o que eu desejo, sabe? Então, muitas pessoas buscando novas possibilidades de profissão, justamente para ter mais autonomia. Essa coisa de eu trabalho das 8 às 6 da manhã, das 8 da manhã às 6 da tarde, elas já não querem mais isso, elas querem um trabalho que preencham o que elas desejam e, ao mesmo tempo, ter mais tempo livre para fazer coisas. Eu acredito que mais consciência, sabe? Acho que a gente estava muito no automático, eu vejo isso nos atendimentos. As pessoas falam que está muito desafiador, mas está muito libertador, porque eu estou assumindo coisas que eu não estava olhando. Talvez na correria do dia a dia, nas relações, entendendo que a minha relação, de repente, estava frágil, que eu preciso fortalecer, entendendo que as pessoas significam à minha volta, como eu expresso o que eu realmente sinto. Tanto que 2020, né, aumentou muito a procura por mapa astral. Realmente as pessoas entenderam que elas precisavam olhar para elas. Acho que elas falam, não dá mais para fugir, eu preciso entender de onde eu vim, quem eu sou e o que eu quero agora. Né? Acho que veio uma sensação de meio que estava tudo meio errado, mas vamos caminhando, e a partir do momento que elas foram obrigadas a ficar dentro de casa, não teve mais por onde ir. Então, é muito interessante esse movimento, que eu acho que é justamente isso. Na crise que muitas vezes a gente dá um salto, né? É que a crise atual parece que ela se arrasta ainda, né? Sim. Esse Urânio em Touro tem essa quebra do que era instituído, mas mesmo assim o Urânio em Touro ainda dá aquela construção de ficarmos presos a um modelo anterior ainda. Eu não vou dizer que o Urânio em Touro que foi o causador desse conservadorismo que existe até então, né? Que está quebrando muito, né? Porque no céu está tendo Saturno quadratura com Urano, então fica um tempo ainda, vai ficar até o ano que vem, começo do ano que vem ainda. Então, são quebra de paradigmas, quebra de tudo que é institucional. E essa condição do Urânio em Touro também, lógico, mexe com a economia, mas também com as relações entre as pessoas, né? As pessoas começam a perceber como são o seu dia a dia, as relações sociais, comerciais, até políticas também, né? A Fernanda está no centro do Brasil, né? Que vê como que é esse nosso momento atual agora, né? Fernanda, lógico, você também está no Brasília, com o seu dia a dia como astróloga. Mas o que você percebe nessa questão de estar junto ao centro do país como segundo poder? Né? Como está essa situação, nesse sentido, desse novo momento histórico que nós estamos passando? Você percebe essa condição das pessoas? E você lá no centro do poder do Brasil também? Sim, eu percebo, inclusive, eu acho que eu vivencio uma faceta dessa energia taurina, da estabilidade, do conservadorismo, muito porque aqui em Brasília, praticamente, 70% da cidade é funcionalismo público. Então, hoje eu atendo gente do mundo, do país inteiro, mas eu tinha muita clientela física de funcionários públicos, desde ministro, auditor, promotor, e eu vejo uma parcela preparada para essa mudança, sentindo que a Terra está tremendo, porque o Urano em Touro é isso, né? Aquilo que é garantido, aquilo que eu posso contar, aquilo que sustenta o chão que eu piso, está tremendo. Então, eu vejo pessoas, servidores públicos, que já estão conectados com essa nova realidade e, ó, Urano em Touro, o questionamento de quais outros dons, talentos, recursos, aptidões eu tenho e novas formas que eu posso gerar valor, que eu não tenha que ficar contando com essa estabilidade e muitas outras benefícios e leis que vêm lá da época, né, de muito antigo, de outras condições que a gente vivia. E, por outro lado, eu vejo também pessoas que estão resistindo demais e que estão indo para o outro lado. Aí eu vejo essa questão da polarização e da diferença de um mundo que está ruindo,
querendo ou não, a gente está numa assinatura aquariana da conjunção que aconteceu no final do ano. Então, assim, e eu acredito muito que as palavras colaboração, participação, agora vão ser mais importantes que nunca. E aqui em Brasília, diante dessa realidade das garantias, vou dar um outro exemplo, pessoas que têm aposentadoria vitalícia porque o pai foi militar e morreu em 1980 e a pessoa vai ter aposentadoria vitalícia altíssima. Então, eu vejo aqui essa quadratura muito mais forte, no sentido de, assim, quem quer que mude rápido tem a resistência do velho. E quem está com medo de mudar não tem como resistir porque o chão está abrindo. O piso não para de abrir. Então, a gente está vivendo muito esse clima de desestabilização. Aqui eu vejo muito essas resistências. Porque a sensação que eu tenho de São Paulo para Brasília é que aqui a gente está um pouco atrás, é como se a gente estivesse atrás no tempo. É como se em São Paulo as coisas acontecessem primeiro. São Paulo sente a crise primeiro, desestrutura e já se recupera primeiro. Aqui já demora mais. Brasília é taurina, né? É verdade. Brasília é Sol 0 grau de touro, ascendente em aquário e lua em peixes. Pelo menos lua em peixes, né? Isso aí é segundo os dados que o Morris me passou, que é o que eu confio, que ele entende muito aqui do estudo de Brasília. Então, parece que aqui fica muito emblemático essa briga do velho, da garantia para o novo. Mas eu vejo uma coisa que eu nunca imaginei, muitos servidores públicos se preparando para esse novo mundo. E as novas profissões que estão surgindo, né? Que há 5 anos atrás seriam profissões impensadas e muitas profissões também que estão deixando de existir e vão deixar de existir. Né? Certamente. Essa posição de Urano em Touro, ela implica outras situações que estão acontecendo no céu também com Netuno em Peixes, né? Que é a dissolução de um tipo de padrão existente. E talvez a percepção de um outro tipo de padrão no futuro também. Mas nós temos também o Plutão em Capricórnio, que já está desde 2008 acontecendo, fica até 2024, 2025. Isso, né, muda, lógico, a sociedade. E muda muito a política também. Quando a gente fala em política, né, a gente ainda tem um pouco daquela visão meio antiquada do esquerda, direita, ou padrões distantes, né? E o povo de repente fica à distância sendo tomar decisões por nós. Agora, até essa questão política também começa a cair por terra. Nesse conservadorismo que deixou o mundo bipartido, esquerda e direita, não foi só economicamente, socialmente, mas nas relações sociais também aconteceu essa posição. Você é esquerda ou você é direita? É um mundo binário, né? Você é 1 ou é 0, né? Eu conversei com o Paulo outro dia, né? E ele me alertou uma coisa, né? Que existe aquela questão, existe a direita, existe a esquerda, né? Então você tem que ter um partido, ou direita ou esquerda, não só em termos políticos, em termos de educação, de pensamento, com relação à sexualidade, aborto, ou o que for. E ele comentou uma coisa muito interessante comigo, né? Que ficou desgastado até esse modelo, direita e esquerda. Né? Parece que não tem mais sentido esse tipo de modelo, né? E o que é direita e o que é esquerda, afinal de contas? Aí o Paulo me alertou essa condição. Está tudo desgastado, um lado ou o outro lado, né? Não tem mais o meio termo. Deixa eu parar de conversar outro dia. Né? Está sem som? Esse áudio? Isso, agora foi. Eu falo muito por um viés de quem trabalha com a cultura, eu tenho uma visão muito antropológica das coisas também, né? Assim, eu acho que a gente está num treinamento, assim, enquanto humanidade, de entender novas formas de realidade mesmo, assim, né? E a gente chegou, até parafraseando o Siddhartha Ribeiro, assim, que ele fala para a gente honrar os nossos melhores ancestrais, né? Que muita gente ralou muito para a gente chegar até esse ponto que a gente está aqui conversando com o computador na nossa frente, né? Essa inteligência artificial, né? E eu acho que chegou o momento, já que a gente se preocupou tanto em desenvolver outras inteligências, entender outras inteligências, acho que chegou o momento da gente entender a nossa inteligência enquanto humanos agora, o que a gente vai fazer com essa inteligência, né? Animal, né? Integrada na natureza, né? Então, eu acho que esse momento de polarização, assim, tá muito difícil, está muito desgastado mesmo, porque ele deu uma ascensão, né, com as redes sociais a partir dos anos 2000, né? Então,
muitas linguagens foram se atualizando, foi muito positivo até para o racismo, para o feminismo, para uma série de coisas que as pessoas não percebiam, que até a própria linguagem, né, ela é muito patriarcal, a língua latina, né, então a gente está passando por esse momento de todes e falar do não binário, né, então se eu tenho uma visão sobre o futuro agora, assim, tentando numa utopia pisciana minha aqui entender, eu acho que o futuro ele é matriarcal, ele é não binário, e ele tem outras cosmovisões incorporadas, assim, também no nosso dia a dia, né? Eu queria até recomendar um livro aqui, que é A Serpente Cósmica, do Jeremy Narby, que ele fala sobre essa coisa de bilinguística, assim, da gente, enquanto ocidentais, né, que tem uma cosmovisão do mundo, né, que nós e a natureza, né, temos que nos inspirar às vezes nas cosmovisões dos povos originários, né, assim, dos indígenas também, que não tem essa separação, não tem a palavra natureza como uma coisa externa, não existe essa linguagem. Então a gente tem que realmente se entender enquanto biosfera, enquanto integrantes da biosfera aqui, para começar a mudar um pouco, né, essa figura, né, desses novos humanos aí que estão para vir. E isso também está muito ligado a indústria farmacêutica, as novas medicinas que estão vindo, terapias, né? Também, inclusive, a astrologia está no meio dessa cosmovisão ocidental também, né? De ver o mundo, da gente estar integrado com a natureza também. Eu acho que a astrologia, nesse ponto, enquanto estudo que tem a ver com povos originários do Ocidente, né? Assim, ela também está totalmente integrada com a linguagem dos índios também, em que diz que realmente não tem uma separação, somos atravessados por um monte de frequências e vibrações que interferem na nossa personalidade, né? A gente não responde ao que acontece, mas a gente responde a uma percepção, a um ponto de vista do que acontece, né, nas coisas. Então, eu estou muito interessado ultimamente, então eu gostaria até de recomendar aqui, ó, o Serpente Cósmica, do Jeremy Narby, que fala muito sobre essa comunicação de cosmovisões, assim, do mundo ocidental para essa cosmovisão dos povos originários. Tem os vídeos também do Ailton Krenak, que é a Flecha, que estão aí no YouTube. Vão sair uma série de 7 vídeos, já tem um disponível. E tem um outro também que ele é pago na internet, mas ele é muito legal para quem trabalha também com autoconhecimento, terapias, que é Wisdom of Trauma, que é Sabedoria do Trauma, do Gabor, esqueci o nome dele agora, o último sobrenome, mas Wisdom of Trauma. É muito bom mesmo, porque trabalha também com é uma pessoa que também já está fazendo uma ponte com estudos, inclusive de medicinas psicodélicas, que, ao que tudo indica, também é o que está por vir aí com tudo, na saúde mental das pessoas, porque a gente está passando por uma epidemia muito grande de depressão e ansiedade. Pois é. Né? E então as pessoas estão também se entendendo, os jovens de hoje estão passando por entender uma carga histórica, né? E a gente está parando de falar também sobre essa coisa da reparação histórica que tanto se falou sobre a negritude nos últimos 10 anos e da coisa das mulheres, porque é irreparável, né? A história ela é irreparável, né? Então a gente tem que tentar entender agora como as novas linguagens elas vão acolher, né? Também as coisas que os nossos os ancestrais que não foram tão bons assim criaram algumas situações que a gente tem que realmente limpar, né? E eu acho que não é por acaso que a gente está com o Bolsonaro em plena pandemia no poder, assim. Eu acho que a gente tem que lidar com algumas podridões aí, assim, para melhorar enquanto coletivo mesmo, né? O Brasil, infelizmente, eu vejo que está um pouco atrás em algumas linguagens, até em termos de globalização. Acho que o português até atrapalha um pouco a gente em alguns momentos. É estranho, né? Porque na América Latina, o único país que fala português é o Brasil. Então, ele é deslocado da América, né? Eu acho que isola a gente, às vezes, em algumas circunstâncias, mas eu acho que não impede também, né? A partir do momento que a gente está com essa internet assim a todo vapor e a globalização ela está transformando o próprio capitalismo, né? Mas sei lá, já fui longe aqui o pisciano, né? Então assim a coisa
Eu fico pensando muito nessa coisa assim da gente tem que entender que a natureza ela tem uma consciência e a nossa consciência ela é fruto da natureza, então a natureza ela tem que ter uma consciência, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender, a gente tem que estar, pelo menos eu sou uma pessoa que nessa coisa das polaridades, né, que a gente acabou de falar, que meu pai acabou de falar, eu estou escolhendo estar do lado em que a gente está percebendo que as coisas realmente têm que mudar e que a gente tem que ter uma outra relação, uma outra cosmovisão das coisas mesmo. E acho que a astrologia ela é muito pertinente nisso, porque ela está totalmente conectada com essa integração da gente com a natureza, com o autoconhecimento, com o que fazermos com a nossa inteligência, né, para sermos melhores. Né? Acho que é por aí. Assim. É bem essa condição. Eu sempre converso muito com o Paulo, né? Esse novo conceito de que a astrologia pode trazer. A astrologia não é só ler um mapa de uma pessoa, é entender o cosmos, é entender o universo do seu funcionamento. E, lógico, se reporta a cada indivíduo. Mas, quando você aborda a astrologia de modo mais amplo, você entende como funciona, ou uma das visões desse funcionamento, desse mecanismo que nós estamos integrados. Essa condição do Urano em Touro favoreceu muito essa percepção, essa reavaliação do que você vê ao seu redor. E o Netuno em Peixes, né? A dissolução do que era uma verdade existente. E a busca de uma nova verdade, que pode levar até a enganos, certamente. Tudo isso, lógico, permeado com todo o Plutão em Capricórnio, destruindo tudo que foi conceituado até então, que o Plutão em Capricórnio traz uma degeneração do que existe para uma regeneração no modelo melhor, que vai entrar mais à frente por aqui no segundo Gêmeos. E uma outra complemento também eu queria fazer, que eu acho que o futuro ele é pansexual. Assim, eu acho que essa coisa até da heterossexualidade, da homossexualidade, do bissexualidade, eu acho que isso vai cair por terra em pouco tempo. Assim, eu acho que a gente, em 10 anos, a gente vai ver uma geração de adolescentes que vai ter uma tendência pansexual, assim, de transexuais, sabe, assim, vai ser muito interessante isso. Eu acho que os conservadores têm que começar a, não sei, descobrir algumas maneiras de relaxar, para não sofrerem demais. Que não vai ser fácil para quem é conservador, eu acho. Porque é aquela questão da sexualidade, né? Então não tem mais tem nem mais conceitual qualificar a sexualidade. E nem a questão de raça, de cor, não tem mais esse padrão, não tem mais essa condição. E essa questão de Netuno em Peixes traz uma nova percepção do que é a realidade com o Urano em Touro, né? Aí você percebe nitidamente uma coisa interessante. Se você pegar o tipo de percepção religiosa, ou a função religiosa do Ocidente, né? Nós, por muitos séculos, até hoje também, algum tipo de cultura, de religião, estamos apegados à matéria. De que jeito, né? Tem que ter um santo, tem que ter uma vela, tem que ter ebó. Não que não que isso não seja importante, né? Mas ainda é o apego às questões materiais que nos levam até a percepção de uma nova espiritualidade, que vai acabar acontecendo, né? Daqui a um pouco tempo. E o Netuno em Peixes dá essa possibilidade. E se você vê, por exemplo, no Oriente, não é necessário nenhum tipo de artefato concreto para você chegar à divindade. E por conta disso que o Paulo falou, você ter contato com outras experiências, outros tipos de percepções do que é o outro mundo extrafísico, talvez possa colaborar muito para você ter uma nova percepção dessa nova realidade. A física, de certo modo, já começa a ter outras percepções. A física, quando começou a tal da física quântica, que não é tão simples assim, nós percebemos outra condição do que é o mundo concreto, esse mundo multidimensional. Né? Então, nós dizemos com essa condição do Urano em Touro, quebrando essa condição do que é o material. E Netuno em Peixes também, trazendo um novo tipo de conceituação do que pode ser uma nova espiritualidade. O Ricardo, né? Ele também é babalorixá, religioso também, estuda religiões. Atualmente, como é que está sendo esse tipo de situação? Você está fazendo seus estudos, o que se percebe dessa alteração do que pode ser uma nova espiritualidade? Eu percebo que parece que tem um outro tipo de, não vou dizer uma outra religião, uma outra visão do que é essa questão da espiritualidade. Como é que você tem percebido isso, Ricardo? Lá na PUC a gente tem feito uma série de estudos, tem um grupo chamado NEL, que são Novas Espiritualidades, e é muito engraçado porque a maior parte é completamente agnóstica em relação a tudo, e às vezes eles se perguntam o que leva a algumas transformações, e minha vontade é falar, olha, é o Netuno em Sagitário em 1970, Netuno, né, porque tem umas implicações muito importantes. Mas, assim, a visão hoje que se tem de espiritualidade e religiosidade no meio acadêmico é mais ou menos o seguinte:
Quando a sociologia surgiu lá no século XIX, com o Durkheim e o Max Weber, eles diziam assim, haverá um tempo, porque eles estavam em pleno, né, resultado de iluminismo. Então, eles diziam assim, haverá o fim da religião e da espiritualidade, né, o que se acreditava no passado. Então, o novo templo será a universidade, será a academia, e as igrejas serão fadadas ao esquecimento. Esse foi um primeiro movimento, que perdurou durante até a década de 70, acreditando-se que o homem estaria completamente desconectado da espiritualidade, que ele se tornaria extremamente cientificista. Só que a partir de 1970 surgiu uma série de intelectuais que diziam o seguinte: não, o mundo está caminhando por um período de fundamentalismo religioso, né? E eles diziam assim: olha, esse período muito possivelmente vai durar até o ano 2000, 2000 e pouco. E de fato aconteceu. Então a gente tem lá um autor chamado Rodney Stark que ele falava: olha, eu estou vendo o crescimento do fundamentalismo, mas o crescimento de um fundamentalismo não necessariamente só islâmico oriental, mas inclusive no universo cristão, né? E a gente depois o Netuno em Aquário, que ajuda essa coisa da comunicação através das tecnologias, tal. E, né, hoje, a partir mais recentemente, eles viram o seguinte, que o Netuno, que a espiritualidade passaria a deixar de ser fundamentalista para ser uma espiritualidade fluida. Que eu acho que quando Paulo fala da questão da sexualidade, tudo isso, acho que o Netuno traz nessa fluidez, essa permeabilidade. E aí, num dado momento, o que eles disseram? Olha, então agora haverá múltiplos altares, né? Então tem um autor que tem um livro chamado isso, Múltiplos Altares, o Peter Berger, que é um cara que primeiro falava no início da carreira dele que a religião acabaria, depois ele falou que a religião seria fundamentalista, e por fim ele diz, olha, haverá vários movimentos nesse sentido. E o que a gente vê hoje, de verdade, é isso. É um crescimento da espiritualidade individual, em que você pode se apropriar, né, dos conhecimentos e das práticas de diversas religiões e incorporar a uma visão unificada com a natureza. Então, realmente, essa cosmovisão de que foi mais ou menos isso. Olha, que o mundo cristão observou. Olha, eu criei o homem e a mulher e, a partir daí, o resto da natureza deverá servir ao homem e à mulher, né? Ao ser humano. Isso foi completamente já desconectado. E é engraçado que mesmo as religiões fundamentalistas hoje, e eu não estou aplicando nenhum juízo de valor, nenhuma delas, começam a incorporar valores de sustentabilidade dentro delas. A gente sabe que tem até um livro célebre, né? o protestantismo e o espírito capitalista. Então, era o quê? Era muito isso. Era a lógica da produtividade, era a lógica da racionalidade, era a lógica da produção. Era Deus estar... Se você é pobre, é porque você está desconectado de Deus, né? Que deu origem à teologia da prosperidade. E hoje, mesmo essas religiões mais fundamentalistas, elas começam a entender que não, que você não tem possibilidade nenhuma de sobreviver sem respeitar a natureza, que a natureza tem um templo maior. E isso também se refere, inclusive, no aumento de religiões xamânicas. Cada vez era impossível, há 50 anos atrás, se falar de xamanismo. Cada vez mais as pessoas têm buscado religiões com viés xamânico, de conexão interior, de ligação com a natureza, de transformação da natureza numa divindade. Então, é mais ou menos por aí. E aparentemente, a academia já entende que isso vai perdurar por muito tempo, né? É um novo movimento de inclusão, de conexão com a natureza e de inclusão. Tanto que hoje você vê, inclusive, igrejas evangélicas comandadas por transexuais, né? Eu digo que isso é um caso muito excepcional, muito pequenininho, mas que pode apontar uma quebra. É a primeira vez que a gente viu recentemente o Papa Francisco se colocar pelo menos em cima do muro, né? Não, os gays, eles têm que ser amados, não sei como é que vai ficar, mas as posições muito estanques, muito firmes, deixaram de se apresentar, e essa coisa fluida ficou mais presente, e a busca da espiritualidade individual. Uma coisa, o Paulo comentou da pansexualidade. Nesse viés de Netuno em Peixes, né? Com toda a decorrência do Plutão em Touro, Plutão em Capricórnio, se pensar nesse viés religioso, a gente pode pensar numa pansexualidade? Desculpe, panreligiosidade?
Ou seja, uma religião que une todas as religiões, ou então uma religião que eu defino o que é o melhor para mim, né? E essa condição de você voltar a atenção para a natureza faz o homem perceber que ele também faz parte da natureza, tão frágil que ele é. De repente, essa condição da pandemia agora fez você perceber o quanto você é poderoso ou não frente à natureza, né? E, de repente, voltar a atenção para si mesmo pode fazer você ter uma visão religiosa pessoal, sem ter que, de repente, seguir um padrão estabelecido. Isso para o Plutão em Capricórnio dá essa condição de quebrar, até se pensar no céu agora. O Saturno em quadratura com Urano, ou Urano quadrando o Saturno, é quebrar com o que está instituído. É como a Fernanda falou, lá em Brasília, as pessoas estão ligadas à matéria ainda, a serem tutelados pelo Estado, né? E essa ligação com o mundo material agora, como o Paulo falou, ou você muda ou vai ser mudado, né? E de repente esse tranco tão forte que aconteceu no passado e ainda está acontecendo ainda, e as pessoas estão esperando o mundo voltar ao normal, se é que era normal o mundo, né? Talvez possa ser doloroso para as pessoas que recusam, né, essa mudança de direção. A Paula comentou que as pessoas têm buscado muito essa nova direção, né? E o que fazer então? Lógico, cada mapa é mapa diferente do outro. Mas de repente falar, meu filho, você muda ou vai ser mudado, né? E as pessoas, é difícil avaliar isso, mas tem mapas de pessoas que são mais resistentes a mudanças, de uma pessoa ou outra, né? Mas é o mundo inteiro agora. Então o modelo existente acabou. Não tem mais sentido. E se você, de repente, esperar o mundo voltar ao normal, né? O que era normal? Né? O que é esse normal? O seu normal, o normal da sociedade? O que é isso, no final de contas? Eu tenho acompanhado muito a Paula, né, no Instagram. Muito legal, por sinal, né? E ela tem falado muito daquela questão de você olhar o mundo com mais dedicação, com mais amor, de fato mesmo, né? Isso talvez já seja um caminho para você perceber uma integração maior entre as pessoas. Essa percepção de que existe uma condição de você ser um humano que se preocupa com o outro. Ainda não tem muita gente que pensa assim ainda, né? Mas as pessoas estão buscando isso, né? Então, quando ouvem isso, elas ficam felizes, né? Com pessoas que comentam essa possibilidade. Às vezes pode ser taxadas por pessoas muito visionárias, muito românticas, mas a gente percebe que as pessoas estão em busca disso. Tanto que livros de autoajuda, que eram os musts décadas atrás, né? Até que tinham sentido. Eu tenho uma época, anos atrás, que eu olhava assim, nossa, livro de autoajuda, eu ficava até olhando torto, assim, né? Mas depois eu fiquei pensando bem, esses livros de autoajuda, eles falam coisas tão simples, né? Pense no seu amor, pense no que o outro recebe de você. Isso são coisas simples, mas importantíssimas. Gente, os livros de autoajuda são importantes. E quando você vê esse pessoal como Krenak e outras pessoas que estão ligadas às culturas ancestrais, o mundo é mais simples. O mundo ficou complicado demais, certamente, né? Mas ele tem que ser remodelado de fato mesmo. Então, a Paula, que faz o trabalho dela, eu acho tão legal. Fala de amor, de compreensão, de sensibilidade. E as pessoas buscam essa condição, né, Paula? Né? Esse sentimento maior. Na verdade, esse meu lado, eu tenho Vênus e Mercúrio em Peixes, e, na verdade, quando eu comecei a aprofundar a astrologia, que eu entrei mais em contato com esse lado sensível meu. E para mim, cada vez está mais claro que o caminho do amor, o caminho da luz, o caminho, sabe, o equilíbrio, vai levar a gente à evolução, porque esse mundo que está muito polarizado, ele traz violência, ele traz ganância, ele traz esse materialismo que eu acho que o mundo está evoluindo para um lado mais humanitário mesmo, mais humanista. Lógico que tem um tempo para a gente chegar lá, mas eu percebo as pessoas fazendo esse exercício, sabe, principalmente agora na pandemia. Vamos ajudar, se eu não posso ajudar com dinheiro, eu posso ajudar divulgando ONGs ou lugares, perfis que estão fazendo um trabalho bom. Então, tem essa preocupação que, quanto mais a gente, né, nos der as mãos, aí a gente fica mais forte, a gente vai conquistando mais coisas, pensando em construir um mundo melhor, porque eu acho que é o caminho. A pandemia, para mim, ela acelerou muito isso. Quanto a gente estava destruindo a natureza, quanto a gente não estava se olhando, quanto a gente, sabe, a gente se apega a pequenas coisas e fica ali anos numa mágoa, numa coisa que faz mal para a gente. Então, quanto mais a gente libertar as coisas, perdoar, se perdoar, falar o que a gente pensa da melhor maneira possível, acho que a gente vai evoluindo todo mundo junto. E no começo da pandemia,
Eu falei muito no discurso que eu acreditei lá que a pandemia vinha por uma evolução da sociedade, que todo mundo ia sair muito melhor e transformado. E aí, depois de um tempo, eu achei que eu estava romantizando um pouco, porque a gente começa a ver muitas pessoas ainda fazendo festas clandestinas, é uma irresponsabilidade muito grande que eu ficava assustada quando eu via. Mas eu realmente acredito que quem já estava no processo de querer evoluir, de se conhecer, de ser uma pessoa melhor, de ajudar os outros, está ainda mais com vontade disso. Então, acho que se essas pessoas, sabe, aos pouquinhos puxarem as outras para vir uma consciência maior, a gente vai caminhando para esse mundo mais humanitário, com mais respeito, com mais amor, com, sabe, eu respeito a sua opinião, posso não concordar com você, mas eu não vou querer te matar e brigar com você por causa disso. E é interessante que as pessoas, você falando que Vênus e Lua em Peixes, né? Mercúrio em Peixes. Essa visão romântica, se fosse uma década atrás, né? Seria a pessoa é muito maluca, ela é muito pisciana, romântica demais. Hoje as pessoas já percebem que não é assim tão romântico, tão lúdico assim. Você percebe essa importância de fato mesmo. E as pessoas estão buscando um pouco dessa compreensão. Ainda meio sem jeito, meio sem graça ainda. A Fernanda, né? Ela está em Brasília, ela coordena a CNA de Brasília também. Então tem muito contato com muitos astrólogos e pensamentos por aí também. Fernanda, me diga uma coisa, estou vendo o horário por aqui. Me diga uma coisa, as pessoas estão em busca desse sentimento maior, esse sentimento de compreensão, de interação com as pessoas, estão em busca disso realmente? Demais, demais. E eu acho que todo esse movimento acelerou. Por exemplo, antes as pessoas, não só pelas condições que a gente vivia, as pessoas estavam muito mais no automático. E eu acho que tudo isso as pessoas começaram a perceber, principalmente aqui, que aqui você sente o sistema muito, muito delimitado, essa coisa do sistema, do cargo, do status, do lugar que ocupa, da projeção social. E eu tenho visto muitas pessoas querendo se despir disso, abrir mão disso, entenderem assim, nossa, cheguei aonde eu queria, mas aonde eu queria não é o que está fazendo sentido, e abrir mão mesmo. Então, assim, não só o número de procura, o número da procura na quantidade, mas na profundidade da compreensão. As pessoas antes faziam mapa e saíam. Hoje elas... E aí? Como que eu posso dar continuidade? Que terapias você poderia me indicar? Que estudos? As pessoas, eu percebo que as pessoas elas não estão mais se satisfazendo com a leitura do mapa abre, né? Sinaliza, mostra as direções, mas elas estão buscando. E quais terapias? A consciência de que todos somos um sistema. E o Netuno em Peixes, do mesmo jeito que ele traz muita desilusão, ao contrário da Paula, eu também tenho um ascendente em Peixes, eu sempre fui muito romântica, via tudo. Eu senti muita desilusão nesses 2 últimos anos. Minha esperança, assim, meu Deus, assim, descrença na humanidade diante de tudo que a gente está vivendo. E aí eu começo, a minha esperança reacende quando eu vejo que aquelas pessoas que viviam só no automático da Matrix estão querendo ir além. O que eu posso estudar para eu ter mais compreensão? Tanto, olha só, os cursos de astrologia nunca foram tão procurados. Nem todo mundo que está estudando astrologia é para ser astrólogo, as pessoas estão tendo essa sede, porque quando você estuda astrologia e outros estudos, eu acredito que você faça uma musculação, você expanda a sua forma de pensar, você trabalha é como se você estivesse trabalhando a sua flexibilidade mental. Então, as pessoas estão buscando não só estudos, quanto experiências para conseguir ter mais essa sensação de estar no sistema, de estar indo além, porque muita gente já percebeu que do jeito que antes era o velho anormal, né? Não é o novo normal, era o velho anormal, e que já dissolveu. Mas eu vejo muitas fragilidades e muitas mazelas escancaradas também, entendeu?
o fanatismo, o acreditar em mitos, as polarizações não só política, mas assim, a tribo da vacina. Você vê polarização na hora de tomar vacina, você vê polarização na hora de acreditar em tudo. Então, eu acho que isso está sendo um caminho, uma fuga e, ao mesmo tempo, uma redenção também para muita gente, essa busca. Você tem o quê em peixes, Fernanda? Eu tenho ascendente e Netuno angular no meio do céu. Paula, o que você tem em peixes? Vênus e Mercúrio. Ricardo, o que você tem em peixes? Você é pisciano, né? Tá sem som, Ricardo. Tá sem som. Tá sem som. Você é pisciano, né? O Paulo também é pisciano. E eu tenho peixe ascendente. Isso foi um bate-papo pisciano total por aqui, certamente. E, gente, chegamos no nosso horário por aqui. Então, últimas palavras só para esse momento agora, o que deve ser feito, a direção que temos que tomar. Como se nós fôssemos os sábios que entendêssemos as coisas. Mas últimas palavras para poder encerrar nosso bate-papo por aqui. Paula. Quero agradecer novamente por estar aqui com vocês, uma honra mesmo, gratidão para todo mundo, Robson principalmente, e espero que a gente eleve a nossa consciência para realmente juntos a gente construir um mundo e principalmente um país, né, mais justo, com menos desigualdade, com mais equilíbrio, com mais amor e muita luz aí para a gente. Fernanda? Também quero agradecer por tudo, foi ótimo, maravilhoso. E, para mim, cada vez mais, a astrologia é a minha religião. Nessa questão da fé, para mim, quando me perguntam hoje, a minha religião é a astrologia, porque no meio desse nevoeiro são símbolos que estão me norteando e que estão me dando aquele acalento, sabe? Segue os símbolos. Então, para mim, eu senti muito esse insight nesse momento todo. Muito obrigada a todos. Ricardo? Agradecer a todos vocês, a mestre e Robson. Eu queria encerrar aqui a minha participação lembrando que você sempre disse, o céu não é bom, não é mau. O céu simplesmente ele acontece e a gente vai fazendo as escolhas. A gente tem um Netuno em peixes que pode trazer espiritualidade, compaixão, mas a gente tem um Netuno em peixes que traz fake news e teoria da conspiração. Acho que o que a gente precisa é simplesmente ter consciência a partir dessas informações do céu de tomar boas decisões éticas, decisões que pensem mais no planeta e realmente na compaixão e na empatia entre todos nós. Paulo Papaléu. Oi, eu estou pensando no que todo mundo falou, assim, nessa coisa da espiritualidade individual, assim, e eu realmente estou cada vez mais também nessa consciência de que o verdadeiro guru é o aprendiz. Então, assim, eu acredito muito que as pessoas têm que agora, e a astrologia é uma ótima ferramenta para esse autoconhecimento, para esse autodespertar, que seja essa palavra que está na moda também, cada vez mais, mas eu não acredito num despertar coletivo. Não acho que vai ser todo mundo que vai... as pessoas, os conservadores vão ter um papel importante ainda em sobreviverem, para cuidarem da burocracia da vida. E eu acho que é isso. Vamos ter que escolher em que corrente que a gente quer se agarrar, né? Eu acho que a corrente do amor realmente, da forma mais cafona possível que possa ser, falar de amor, que seja cafona e que seja eterno enquanto dure. Assim, vamos focar no amor, porque o mundo está precisando mesmo. Tá certo. Gente, muito obrigado por todos vocês terem aceitado esse convite também. Foi ótimo um papo pisciano. Eu nem pensei nisso, não está tantos piscianos assim, viu? Mas foi um papo pisciano. As coisas não acontecem por acaso. O novo mundo está acontecendo, dissolveu-se o mundo novo, o mundo velho, e está se formando aí no mundo novo, certo? Muito obrigado pela presença de vocês todos, os participantes e os inscritos, e nos vemos daqui a um tempinho na próxima palestra nossa sala 3, que vai ser à frente aí. Muito obrigado, beijo para vocês e vamos mudar, vamos seguir. Na verdade, segue o fluxo. Segue o fluxo. Como se diz no taoísmo, né? Segue a maré, segue as águas, né? Esse é o momento correto da vez. Só seguir o fluxo. Isso funciona muito bem nesse sentido. Beijo imenso para vocês. Até mais tarde. Nos vemos na próxima sala. Beijo imenso.